Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao meu canal New Woman Resources. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal. Bom, o tema do vídeo de hoje é Kanban. Bom, o Kanban é um sistema que visa aumentar aí a eficiência da produção e otimizar os sistemas de movimentação aí dentro da indústria. Pessoal, o Kanban ele é uma ferramenta que foi criada pela Toyota para controlar melhor os fluxos de produção e diminuir aí o estoque entre os processos aí dentro da indústria. Nós vamos falar sobre isso hoje então no nosso vídeo. Vamos começar então. Bom pessoal, antes da gente entrar diretamente no assunto Kanban, vamos conhecer um pouquinho da história. Então, o sistema Toyota de produção foi criado pelos japoneses logo depois que eles utilizavam aí o método de produção da Ford. Então a Ford ela produzia da seguinte maneira: ela produzia os seus carros, estocava eles em galpões, mas como naquela época a economia estava muito aquecida, eram vendidos rapidamente, eles iam somente repondo o que estava faltando no estoque, sem aí levantar uma necessidade se aquele produto iria ou não vender. O que começou a acontecer com o tempo, com a crise nos Estados Unidos, com a crise econômica em 1929, foi que os carros não começaram a vender tanto e começaram a encalhar aí nos estoques. E isso começou a gerar um grande problema, porque eram peças que começavam a estragar, eram carros que não eram vendidos, começou a gerar aí um prejuízo aí para a Ford. O que os japoneses pensaram foi em criar uma metodologia que fizesse com que só fosse realmente produzido aquilo que eles realmente tinham vendido. Ou seja, o just in time. Just in time é o na hora certa, ou seja, é um método de produção que visa produzir na hora certa, ou seja, eu só vou produzir a hora que o meu cliente comprar, ou seja, eu não vou produzir nada que não tenha sido vendido. Bom, o Kanban é um dos sistemas aí das metodologias que entra aí junto com o just in time, mas ele não é o just in time. O Kanban ele tem aí um foco maior em controlar o estoque e em produzir realmente somente o que é necessário através de gestão visual. Então nós vamos explicar direitinho para vocês aí como funciona o Kanban e como você pode aplicar aí na sua empresa. Bom pessoal, o Kanban ele funciona da seguinte maneira: a gente vai criar um painel aí na nossa empresa, um painel com as cores verde, amarelo e vermelho. O que significa? Um verde é a quantidade mínima de estoque que eu preciso ter aí para ter uma demanda legal e não faltar aí o produto para o meu cliente. O amarelo já é uma quantidade que me gera um pouquinho de atenção, ou seja, eu corro o risco de não conseguir atender aí dependendo da demanda. E o vermelho já é aquele estoque crítico, ou seja, a quantidade mínima. Isso quer dizer que a produção precisa ficar atenta e produzir o quanto antes para não correr o risco aí de faltar material para entregar para o cliente. Pessoal, vamos aí dar um exemplo melhor de como funciona o Kanban. Bom, então vou colocar lá um quadro e determinar os níveis aí total de estoque, no caso aqui 10 livros, depois o nível de segurança, que seriam 5 ou 6 livros, e o nível mínimo, que seriam 2 livros. Então, à medida que eu vendo um livro, o cartão que está no quadro acompanha o livro, e eu consigo ver daí a cor verde, ou seja, significa que eu ainda estou tranquilo, que eu não tenho tanta urgência para produzir. À medida que os livros vão sendo vendidos, os cartões acompanham os livros até o outro processo, até o processo final, no caso aí a expedição. Então aí a gente já consegue verificar a cor amarela. Isso significa que o primeiro processo ali, precisa ter atenção, porque pode correr o risco aí de faltar aí livros para o próximo processo. Bom, quando eu vendo mais livros e os cartões saem e aparece a cor vermelha, significa que o processo precisa ficar em atenção, que corre o risco de outro processo parar ou até de faltar aí um produto para dar até a expedição aí para poder realizar aí a venda para o cliente. Bom pessoal, um dos males aí da maioria das empresas hoje é ter grandes estoques aí. Quando a gente trabalha com grandes estoques, a gente muitas vezes tem dinheiro que poderia estar sendo investido em outros setores, porque o produto muito tempo em estoque, ele vai deteriorando, ele vai estragando, e se não vende esse produto, ele acaba aí fuleirando aí dentro do estoque. Então pessoal, para uma empresa, o Kanban é uma ferramenta muito importante para conseguir gerenciar melhor o estoque, saber quanto que é o seu estoque máximo, o seu estoque mínimo e controlar aí realmente os processos produtivos para que isso aconteça de uma forma puxada, ou seja, a gente só vai produzir aquilo que a gente realmente vendeu.
Apesar de simples, o Kanban é uma ferramenta que pode trazer aí grandes resultados para a empresa, seja em controle de estoque e também aí em criar um fluxo contínuo na produção, ou seja, eu não vou ter nenhum processo parado, eu vou conseguir abastecer todos os processos de maneira eficiente. Isso é a base aí do Kanban, ou seja, através dos cartões ele vai conseguir aí fazendo aí uma gestão visual e dar informação o tempo todo para a produção, que material, que produto, que hora, quando e por que deve ser produzido determinado produto. Bom pessoal, a gente sabe aí que toda metodologia, todo tipo de ensino aí muitas vezes ele é muito maçante, ele é cansativo. Então para a gente distrair um pouquinho a cabeça aí, eu fiz aí uma paródia explicando aí um pouquinho sobre o Kanban. Então meu próximo vídeo vai ser uma paródia de uma música que vai explicar um pouquinho melhor aí sobre o Kanban para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.